Ô, Ricardo, vamos começar a falar sobre o marco temporal que volta a julgamento hoje no STF. Isso porque há manifestações pelo Brasil, inclusive aqui em Minas, pertinho da gente aqui, pertinho, né, da região metropolitana, em São Joaquim de Bicas. A nossa repórter Raquel Penaforte estava por lá. E o protesto indígena contra o marco temporal que tem interditado a rodovia Fernão Dias. Num dia de pré-feriado, onde muita gente sai de programa para sair, e os indígenas que prometem ficar o dia todo. Nós ouvimos há pouco uma representante do movimento falando com a Raquel Penaforte e esse é o protesto. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse julgamento no dia de hoje. Pois é, o Supremo vai retomar, né, esse julgamento que começou há algum tempo, ficou parado, né? Houve um pedido de vista em 2021 do ministro Alexandre de Moraes, depois o ministro Luiz Fux tirou da pauta e gera sempre uma polêmica muito grande. Aqui em Brasília também há atos, há manifestações, há vários indígenas acampados, há uma segurança reforçada, inclusive na Esplanada, no Palácio do Planalto, no Supremo, ali no Congresso Nacional também, para evitar qualquer problema. Embora me pareça que tem bem menos gente agora do que na outra votação do marco temporal, né? O placar está em 1-1. O ministro Edson Fachin votou a favor, aliás, contrário ao marco, e o ministro Nunes Marques votou a favor. E agora ninguém sabe como é que vai terminar e nem se vai terminar, porque há uma pressão muito grande dos senadores para que a discussão seja adiada, porque eles querem, teve um projeto aprovado na Câmara e eles querem discutir no Senado e acham que o Supremo não pode definir por meio da Constituição, porque há essa discussão no Parlamento. A grande questão é que o que está sendo discutido lá é um projeto e o Supremo vai decidir o que está na Constituição e qual é a interpretação da Constituição, né? Então esse projeto nunca poderia definir o marco temporal, né? Deveria ser uma discussão constitucional, já que ela se dá como uma discussão constitucional. Mas pode ser que algum ministro peça vista, né? O que está em discussão é se vale para a demarcação de terras aquelas terras que estavam na Constituição ocupadas por indígenas ou se pode retroagir. Quem defende o marco temporal diz que ele traz segurança jurídica, porque se for olhar todas as terras ocupadas por indígenas antes da Constituição, poderia ser o Brasil inteiro na interpretação desses, né? E quem defende que a tese do marco temporal não deve valer, aponta que em determinadas situações os indígenas foram expulsos de suas terras, mas lá estão ali territórios que são sagrados para eles, né, cemitérios onde estão enterrados indígenas e tal, e que você não pode limitar de forma genérica tudo, que você precisa discutir caso a caso, né? Então essa é a discussão que se dá, de um lado, sobretudo, entidades ruralistas, do outro lado, defensores dos povos indígenas, e o Supremo está no meio dessa discussão toda que ninguém sabe, sinceramente, assim, se perguntar a várias pessoas, ninguém sabe exatamente qual o placar e quem vai ganhar essa batalha, né? Tem coisas tão esdrúxulas nessa discussão, enxertadas no projeto, que é, por exemplo, dizer que o indígena poderia perder a sua terra caso tivesse a utilização de telefones celulares ou tecnologias mais modernas, como se a característica fundante e fundadora de ser um indígena é que ele fique plenamente isolado da sociedade, né? Desconsiderar que essa população tem necessidades de um atendimento médico, de solicitar algum tipo de ajuda do Estado brasileiro. Afinal de contas, eles não estão isolados de nós, eles são parte, inclusive, originária do que é o país. Mas, Ricardo, mudemos para falar sobre um outro problema gigantesco, que é a reforma tributária. Todo mundo coloca a mão na cumbuca e quer tirar um pouquinho do seu para definir como será a reforma tributária. Mas parece que entre os saldos de quem tirou, de quem colocou, de quem está contrário, de quem está favorável, aparentemente agora a coisa vai. Aparentemente vai, existe a expectativa de votar agora em julho, até o dia 10 de julho, o texto. Nos próximos 10 dias esse texto vai ser construído. Ontem foi apresentado um relatório com as diretrizes dessa reforma, e é bom que se diga duas coisas. Primeiro, que a reforma está dividida em várias partes. Essa é uma parte, a parte que discute os impostos sobre consumo. E segundo, que interessa muitas pessoas, é que essa parte da reforma sobre impostos de consumo, ela não diminui carga tributária, ou seja, não vai diminuir os impostos em geral que a sociedade paga, ela é neutra, né? A ideia é que ela nem aumente nem diminua. Mas quais são as vantagens dessa reforma tributária que está sendo discutida? Ela vai unificar impostos, são 5 impostos que ela vai unificar, 3 no âmbito nacional, né? PIS, COFINS e IPI, e 2 no nível municipal, ICMS
e ISS em 2 IVAs, um IVA nacional e um IVA local. E esses 2 impostos apenas serão cobrados. Isso diminui a burocracia, diminui o trabalho de cálculo nas empresas, e isso tende a fazer com que as empresas diminuam custos e aí, consequentemente, possam gerar preços mais baixos, né? Mas tem outros aspectos. Por exemplo, como é uma alíquota definida nacionalmente, você acaba com a guerra fiscal, ou seja, não tem como uma prefeitura reduzir os impostos para competir com a outra. E em compensação, cria-se um fundo de desenvolvimento regional, ou seja, em vez de ficar disputando qual cidade que vai diminuir mais os impostos, tirando impostos do país, você define a regra é a mesma, você decide para onde você vai e depois há um fundo de compensação para que você desenvolva melhor certas regiões. O país ganha mais sem que você precise necessariamente concentrar as coisas nas cidades mais ricas. E aí outras propostas que estão colocadas juntas. Embora seja uma discussão sobre imposto de consumo, há uma expectativa de que o texto, pelo menos o relatório diz isso, coloque, por exemplo, IPVA para barco e aeronave, né, que é uma discussão antiga, que a Constituição hoje, a decisão suprema é que não pode, mas você pode constitucionalizar isso e determinar, né? Até um tema que eu estudo com alguma frequência, porque foi meu projeto de fim de curso da Faculdade de Direito. E você tem também um mecanismo que é interessante, que é o mecanismo de cashback, que é o seguinte: em vez de você pegar produtos que todo mundo compra e diminuir os impostos deles, como por exemplo da cesta básica, você devolve esse imposto pago apenas ao mais pobre. Então, o cidadão que tem lá bilhões, ele vai pagar por um pacote de arroz mais do que o cidadão que ganha menos. E aí você diminui a regressividade do sistema tributário brasileiro e você determina essa progressividade, ou seja, quanto mais rico, mais paga, quanto mais pobre, menos paga.